Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 49. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Dentro do texto em apreço, existe uma riqueza imensurável acerca daquilo que vamos aprender com este cego, que a Bíblia não nos revela o seu nome. É um cego anônimo, e só ficou conhecido pelo nome do seu pai, que era Timeu. Quando eu leio esse texto bíblico, eu me lembro de uma passagem que está no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 30, aonde o evangelista João disse que o Senhor Jesus Cristo operou muitos outros sinais na presença dos seus discípulos, mas que não foram escritos neste livro. Mas tudo aquilo que está registrado na palavra do Senhor serve de lição para a nossa vida cristã, porque todas as vezes que meditamos na palavra do Senhor, Deus, Ele fala conosco pelo menos por três maneiras. A primeira maneira é para nos edificar, a segunda maneira é para nos consolar, e a terceira maneira é para nos exortar. Então, quando observamos o texto em apreço, minuciosamente, nós podemos extrair algumas lições importantes para a nossa vida. Quando eu vejo no versículo 46, a Bíblia registra que o Senhor Jesus Cristo, juntamente com seus discípulos e uma grande multidão, estavam saindo da cidade de Jericó. E a Bíblia nos fala que um homem que estava assentado à beira do caminho ficou sabendo, ao ouvir que Jesus o Nazareno passava pela estrada que ligava a cidade de Jericó até Jerusalém. E este homem, segundo a Bíblia, vivia uma vida de mendigância espiritual, até mesmo no sentido físico, porque ele não tinha visão. E naquela época, alguém que não tinha visão, que era considerado cego, era uma pessoa menos favorecida e até mesmo considerada amaldiçoada por todos aqueles que viviam em Jerusalém. Então este homem precisava ficar neste local para então ganhar o seu pão de cada dia. Todos nós sabemos que essa estrada que ligava a cidade de Jericó até Jerusalém era um lugar que era muito conhecido devido aos seus altos crimes que aconteciam neste lugar. Só que observamos o texto bíblico, nós vamos entender que era a época da festa sagrada de Jerusalém, conhecida como a festa da Páscoa. Então Jericó era atraída por uma grande multidão de peregrinos que subiam para Jerusalém. Então todos os cegos daquela época, todos os menos favorecidos, vinham para essa estrada para sentar ali e mendigar o seu pão de cada dia. Eu considero esse homem como um homem estrategista, como um homem inteligente, devido ao ponto aonde ele ficava sentado para pedir esmolas. E todos nós sabemos que o judeu tinha por costume
dar esmolas aos menos favorecidos. Então, quando eu observo este cenário bíblico, este homem pode nos ensinar algumas lições que podemos extrair com a sua situação e com as suas atitudes. Quando eu falo sobre lição, eu observo no versículo 46 e já posso extrair a primeira lição que eu aprendo com este cego. A lição que aprendemos com ele é acerca de valorizarmos as oportunidades. Eu falo sobre oportunidade porque quando ele ouviu que Jesus passaria por Jericó, indo para a cidade de Jerusalém, mais ou menos uma semana depois, após comemorar a festa da Páscoa, o nosso Senhor seria crucificado na cruz do Calvário. Então, este homem tinha diante da sua frente a sua última oportunidade de receber o seu milagre que há muito tempo ele esperava. É por isso que a lição que aprendemos com ele é para nós valorizarmos a oportunidade. Quando eu falo sobre oportunidade, eu preciso saber de onde se originou esta palavra. Segundo a história romana, no século XVI, todos os romanos tinham por hábito, todos os romanos tinham por costume ir pelas praias que existiam na época e ficar observando os ventos que vinham do alto continente. E aqueles ventos, eles tinham o costume de dar nomes a todos os ventos. E então, o vento que mais eles apreciavam era um vento que trazia as grandes embarcações que estavam no meio dos oceanos para o porto seguro. E este vento, então, foi denominado pelos romanos de oportus, de onde se originou a palavra oportuno, de onde também se originou a palavra oportunidade. Então, a oportunidade, segundo a história, ela significa aquele vento que te conduz ao porto seguro. Quando eu falo sobre oportunidade, biblicamente falando, eu entendo que quando olhamos para a palavra do Senhor, eu entendo que a oportunidade significa uma situação criada pelo próprio Deus para nos dar a possibilidade de alcançarmos os nossos objetivos. Todos nós que estamos servindo ao Senhor temos objetivos na vida para ser alcançados. Se nós não traçarmos metas para a nossa vida, se nós não traçarmos objetivos para o ano todo, nós poderemos ser pessoas consideradas, pessoas que estão vivendo uma vida de miserabilidade espiritualmente falando. Por quê? Porque quando eu olho para o texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo de número 13 a seguir, Paulo escreveu dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo continua dizendo: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo entendeu que o Senhor Deus tinha conquistado o apóstolo Paulo, para que Paulo pudesse também conquistar os objetivos que Deus tinha estabelecido para a sua vida. É por isso que nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor Deus tem nos concedido, para não ficarmos pessoas vivendo uma vida de fracasso espiritual.
Então este homem, nada mais do que certo, quando ele ficou sabendo que Jesus passava por Jericó, ele aproveitou a sua última oportunidade e ele recebeu o seu milagre. E eu quero crer nessa noite que o vento da oportunidade vai soprar sobre a sua vida e vai te conduzir ao porto seguro. Se você concorda, levante a sua mão e adore ao nome do Senhor. Existem muitas pessoas que estão vivendo uma vida de fracasso espiritual, até mesmo de murmuração, porque quando a oportunidade bateu a sua porta, você não soube aproveitá-la. E hoje você está dizendo: como eu poderia fazer mais para o Senhor? Como eu poderia ter feito mais para a obra de Deus? Como eu poderia estar trabalhando mais para o Senhor? Olha a minha saúde, olha a minha idade, olha a minha situação, olha a minha circunstância. Isso é conversa de pessoas que, quando a oportunidade chegou na sua vida, você não soube aproveitá-la. Mas eu quero crer que nós temos um Deus de segunda chance, que sopra novamente o vento sobre a tua vida. Talvez nessa noite você precisa que este vento te alcance em algum ponto da sua vida. Você pode ter certeza que hoje Deus vai mandar o vento que você precisa e vai te conduzir ao porto seguro, aleluia, e você vai glorificar o nome do Senhor. Quando eu falo sobre a questão de valorizarmos a oportunidade, eu encontrei um homem na Bíblia que no momento final da sua vida, ele soube aproveitar a sua oportunidade. Segundo Lucas capítulo 23, o Senhor estava sendo crucificado na cruz do Calvário. Do seu lado esquerdo, um malfeitor. Do seu lado direito, outro malfeitor, que segundo a tradição judaica, o seu nome chamava-se Gestas. Gestas, olhando para o Senhor, começou a blasfemar do Senhor, dizendo: se tu és o Cristo, desça-te daí, salva-te a ti e a nós também. Segundo a tradição, aquele que estava do lado esquerdo do Senhor, que chamava-se Dimas, olhou para Gestas e começou a repreendê-lo, dizendo: olha, nós estamos nesta mesma condenação, porque nós merecemos pelos nossos crimes, mas esse justo nenhum mal fez para que pudesse estar aqui. Então Dimas, sabendo que diante da sua frente estava a sua última oportunidade de perdão, ele olha para Cristo e diz assim: Senhor, lembras-te de mim quando estiveres no teu reino. O Senhor, olhando para Dimas, disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh, aleluia. Então eu entendo que a oportunidade que vai soprar sobre a tua vida não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Recebe aí o vento da oportunidade soprando sobre a tua vida ainda nos dias de hoje. Se você quer, levante a sua mão. Se você quer, levante a sua mão e adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. A segunda lição que podemos aprender com este cego é acerca do seu conhecimento da pessoa de Cristo. Vejam bem, alguém disse para o cego: olha, quem está passando por aí é Jesus o Nazareno. Só que o cego que estava sentado repetiu dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Preste atenção. Se este cego repetisse aquilo que ele ouviu, que quem passava pela estrada de Jericó
era Jesus o Nazareno, ele estaria vinculando o nascimento de Jesus ao seu pai José. E o Cristo, filho de José, é o Cristo que foi esbofeteado. O Cristo, filho de José, é o Cristo que foi espancado. O Cristo, filho de José, é o que recebeu uma coroa de espinho na sua cabeça. O Cristo, filho de José, é aquele que foi crucificado na cruz do Calvário. Então, por isso que este homem não repetiu dizendo: Jesus Nazareno, tem misericórdia de mim. Pelo contrário, ele então abriu a sua boca e expressou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí eu me pergunto, irmãos, como que ele citou, se realmente ele não tinha visto o Senhor Jesus Cristo? Mas aí eu me lembro de uma passagem bíblica em Romanos capítulo 10, versículo 17: a fé vem pelo ouvir a palavra de... Peraí, como que ele ouvia as palavras, sendo que ele não tinha a Septuaginta nas suas mãos? Naquela época já existia a Septuaginta, e foi uma tradição do hebraico para o grego, e eles tinham acesso a essa Bíblia. Só que esse homem, não diz a Bíblia, eu posso conjecturar, que ele tinha alguém que conduzia ele na estrada de Jericó, e esse mesmo alguém era o que ficava lendo para este homem acerca das leis do Senhor. Aleluia. Eu creio que ele ficava ouvindo as profecias de Jeremias, as profecias de Isaías, as profecias de Miqueias, as profecias de Zacarias, as profecias de Malaquias. Ele ficava ouvindo as palavras do Senhor e expressou como Jó que pelo ouvir eu me alimentei das tuas palavras. Então esse homem, irmãos, ele tinha o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O interessante é que quando ele estava passando por Jericó e ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, eu creio que Pedro, que era o mais intrépido, parou. Eu creio que André, eu creio que Tomé, eu creio que João, eu creio que Bartolomeu, eu creio que os 2 Tiagos, eu creio que os outros discípulos pararam, a multidão parou, os doutores da lei pararam, principalmente os fariseus pararam por causa daquela expressão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, quando este homem expressou esta frase messiânica, em outras palavras, ele estava dizendo: este que passa pela estrada de Jericó não é o Nazareno, mas é o Messias prometido na palavra do Senhor. Eu creio nele, 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 porque eu conheço a sua palavra. E nós só conhecemos o verdadeiro Cristo através da sua palavra. Israel foi comparado a um animal irracional, porque não tinha conhecimento de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, o jumento, ele sabe aonde é a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento de mim, o meu povo não entende. Então o profeta compara Israel a um animal irracional, porque não tinha conhecimento de Deus. E segundo o profeta Oséias, o povo do Senhor é destruído porque está faltando conhecimento
de Deus, aleluia. Nós estamos vivendo uma época de querermos mais a cura do que o curador, mais a bênção do que o abençoador. Nós estamos querendo, só estamos querendo, mas não queremos conhecer o verdadeiro Deus a quem tu serves. É por isso que estamos vivendo na enfermidade, vivendo uma vida de miserabilidade, vivendo uma vida regrada, vivendo uma vida sem poder, vivendo uma vida sem glória, vivendo uma vida sem unção, vivendo uma vida sem o verdadeiro conhecimento de Deus. Eu só tenho intimidade com o pastor Elias porque eu conheço o pastor. Eu posso muito bem chegar na sua casa após o culto e eu tenho a liberdade de abrir a sua geladeira e tomar uma água gelada. Eu conheço o pastor Elias. Eu posso muito bem entrar na garagem da sua casa e colocar o meu carro na sua garagem, porque eu conheço o pastor Elias. Agora se torna diferente se eu chegar na casa do pastor Evans. Eu não vou ter a liberdade de abrir a sua geladeira, porque eu não conheço o pastor Evans. Eu não vou ter a liberdade de colocar o meu carro dentro da garagem da sua casa, porque eu não conheço o pastor Evans. E assim somos nós, como a pessoa de Jesus Cristo. Nós só estamos vivendo na rotina, porque nós não conhecemos o Pai a quem nós servimos. E o interessante é que Deus, na pessoa do seu Filho, Ele quer se fazer conhecer por você e por mim. Eu me lembro de um texto bíblico de um homem, e ele saiu de casa, gastou com o meretriço, reconheceu o seu estado de miserabilidade e voltou para casa. A Bíblia nos fala que quando ele voltou, o pai recebeu o filho de braços abertos, pela alegria. O filho que estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Aí, segundo a Bíblia, nos diz que o filho mais velho estava no campo e percebeu o movimento das músicas e das danças, porque o pai ficou alegre com o retorno do filho. E diz a Bíblia que o pai matou o bezerro cevado. O artigo definido que faz toda a diferença nesta frase: o bezerro cevado. Naquela época só se matava o bezerro cevado por causa de uma ocasião muito especial, e aquela ocasião era especial. Então o pai mandou pegar o bezerro cevado e fazer um churrasco para o seu filho que estava perdido e foi achado. E a Bíblia nos revela que o filho mais velho, que ficou em casa, estava no campo. Chegou perto de casa e ouviu o barulho, chamou um dos seus trabalhadores e perguntou: o que está acontecendo na minha casa? Aí um dos seus trabalhadores novamente citou: o seu pai matou o bezerro cevado e fez, porque o seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E diz a Bíblia que o pai viu aqueles diálogos e perguntou: filho,
entra para dentro da festa, venha participar conosco, venha para o encontro setorizado das irmãs de Juína, venha para os cultos das irmãs, venha participar das orações das irmãs, venha participar da vigília das irmãs, venha participar da reunião das irmãs. E o filho dizia: não, eu não quero entrar. De repente o pai, diz a Bíblia, que instava-se mais com ele, e quanto mais o pai insistia, o filho se indignou com a atitude do pai em relação ao filho que estava perdido. De repente o filho disse: pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, aleluia, e nunca mataste um cabrito para fazer para os meus amigos. Quando eu olho esta passagem bíblica, eu entendo, irmãos, que quem não conhece o Pai, quem não conhece a Cristo, nem pedir ele sabe. O filho, em vez de pedir um bezerro cevado, pediu um cabrito para fazer um churrasco para os seus amigos. Esse é o crente que não conhece a Deus profundamente, que não tem conhecimento do Pai. Ele nunca sabe pedir como é para ser pedido. Geralmente essas pessoas falam: pai, eu estou precisando de um carro. Ah, pode ser aí, Senhor, um carro caindo aos pedaços, um carro fumando pela cidade toda. Ah, Senhor, eu preciso de uma casa. Pode ser uma casa com 2 peças, pode ser uma casa com telhado eternite mesmo, pode ser uma casa sem área. Ah, Senhor, eu preciso de uma moto. Pode ser uma moto qualquer, pode ser essas motos aí que não valem muita coisa, mas eu quero, Senhor. Ah, Senhor, eu preciso me casar. Pode ser aquela moça mesmo que só tem 2 dentes, um para abrir lata e outro para doer. Ah, Senhor, pode ser qualquer coisa mesmo. Irmãos, essa palavra só fica na boca de crente que não conhece a Deus. Mas crente que conhece, ele tem intimidade, ele tem comunhão, ele sabe pedir. Ele pede o bezerro, ele pede o bezerro cevado e o pai faz. Se você crê assim, levante a sua mão e adore ao nome do Senhor. E o interessante, irmãos, que o filho disse assim: olha, pai, eu te sirvo há tantos anos e nunca transgredi nenhum dos seus mandamentos. Como se estivesse dizendo assim, irmãs. Como é o nome da senhora? Irmã Josicléia, eu quero fazer parte da diretoria. Eu aqui sou a mais crente. Eu aqui nunca transgredi nenhum pecado. Eu sou a que mais canta aqui na sede e no campo todo. Ah, se fosse eu, se estivesse na frente desse trabalho setorizado das irmãs, o culto seria diferente. Seria nada. Você é um ninguém. Pai, eu nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos. Para eu ser santo, só falta a orelhazinha na minha cabeça, para ser o melhor de todos. Ele se achou um legalista, ele era um fariseu, ele era um soberbo, achando que era melhor que o seu irmão, porque nunca transgrediu nenhum dos mandamentos do pai. Então o filho olhou para o mais novo e disse: esse teu filho aí, ó, esse desprezado, esse que não vale nada, esse que era uma prostituta, esse que era um drogado, agora veio para a igreja, já recebeu o batismo com o Espírito Santo, e eu estou até hoje aqui mais seco que o mês de fevereiro lá no Nordeste. Eu estou vivendo uma vida seca e vai continuar vivendo, porque você não conhece o Pai, você não tem intimidade com o Pai, você não tem comunhão com o Pai. Mas eu quero crer que nessa noite existem aqui filhos verdadeiros que conhecem a Cristo. E se você conhece, levante a sua mão assim. Levante, levante, levante. Receba a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Aí o pai disse assim para o filho: filho, tu sempre
estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Sabe por quê, irmãos? Que nós estamos com todas as sortes de enfermidades nos nossos corpos. Sabe por quê que às vezes não alcançamos as nossas vitórias? Sabe por quê que às vezes não alcançamos as bênçãos que o Senhor Deus nos prometeu? É porque nós não estamos sabendo tomar posse daquilo que nos pertence. O Pai aqui simboliza Deus. Filho, tu sempre estás comigo. Tudo que eu tenho é seu, filho. Essa enfermidade não poderia existir, porque eu sou o dono da cura. Essa casa não poderia ser de aluguel, porque eu sou o dono da terra e da sua plenitude. Mas se você quiser tomar posse daquilo que lhe pertence, levante a sua mão. Vai tomando posse, 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 vai tomando posse. Recebe a tua cura agora, recebe a tua cura agora, recebe a tua casa nova agora, recebe a tua casa nova agora. Sim, Deus está lhe dando. Você é filho, você é filho, você é filho, você é filho. E se você é filho, o seu pai vai lhe dar. Uracalava candarava suricalara mandaraia. Termino lhe dando uma receita de como conhecer a Deus. Diga assim comigo, eu não gosto disso, mas repita para você memorizar. Diga assim: conhecer a Deus é como um sapato debaixo da cama. Do jeito que eu estou aqui, irmãs, eu consigo pegar um sapato debaixo da cama? Sim ou não? Muito bem. Do jeito que eu estou aqui, eu consigo pegar um sapato debaixo da cama? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Só se eu tiver as minhas mãos de borracha. Se prepara para glorificar a Deus. Se prepara para dar glória. Sabe como é que se conhece a Deus? Joelhos no chão e boca no pó. É joelho no chão e boca no pó que você vai conhecer o verdadeiro a Deus a quem tu serves. E Deus está com saudades, irmãs, de quando você orava, quando você jejuava. Deus está com saudades quando você fazia vigília, quando você tinha tempo para orar e te orava. Deus está com saudades quando você lia a Bíblia e você orava. Deus está com saudades quando você consagrava a tua vida. Se você quer matar as saudades dele nessa noite, levante a mão, levante a mão, receba a presença, receba a presença, receba a presença, receba a presença dele e mate as saudades de papai. Eu já estou vendo irmãs que já estão matando as saudades dele. Eu já estou vendo irmãs que já estão sentindo a tua presença. Se você não sentiu, levante-se, 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 levante-se e adore o nome do Senhor. Levante-se a mão por um momento. Adore a Deus. Por 30 segundos, levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Isso, isso, isso. Vai, vai adorando, vai adorando.
Isso, Deus quer te ouvir, irmã. Abre a tua boca e adore. Adore, 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 Xaravacandarabasuri calaramandaraias, adore, 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 adore. Deus estava com saudades quando você tinha comunhão com Ele, quando você tinha intimidade com Ele. Então mate as saudades agora, 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 agora. Xaraia cantoreba candarabassulha. Deus, manda da tua unção aqui agora, Senhor. Manda da tua unção agora. Vamos concluir. Vamos concluir. Olhe para cá. Nós lemos no versículo 49. E Jesus, parando, disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. O cego estava, diga assim, sentado. Diga assim, sentado. Quando ele ficou sabendo que Jesus parou para mandar chamá-lo, a primeira reação do cego foi arrancar a sua capa e jogar fora. Ele não se levantou sem antes arrancar a sua capa e lançar fora. A capa era a identidade de todos os cegos daquela época. A capa era a característica de que ele era um homem menos favorecido, um homem desprezado, um homem em quem ninguém dava nada por ele. E a terceira lição, e termino, é essa: ele era inconformado com a sua situação. Então, quando ele ouviu falar que Jesus tinha chamado ele, ele arranca a capa, como se estivesse dizendo: esta vida miserável, essa posição em que eu me encontrava, essa identidade que todos tinham ao meu respeito, essa situação que todos criaram acerca da minha condição, a partir de agora, nunca mais ninguém vai me ver nesta condição. Aleluia! Eu vou me levantar como uma nova criatura diante da sua presença. Ah, mas eu não sei cantar. Para Jesus está tudo bem. Ah, eu não sei pregar. Qualquer palavra para Jesus está tudo bem.
Ah, irmã, eu não sei orar muito, mas é para Jesus, só 10 minutos tá bom. Eu não consigo jejuar até o meio-dia, até as 10, tá bom. Eu estou com essa enfermidade já faz 10 anos, a dor eu já até me acostumei. É para Jesus mesmo, tá bom demais. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo na tua vida. Aleluia. Se hoje você não era bom, hoje você vai se tornar o melhor. Se hoje você era o melhor, você vai se tornar melhor ainda. Se hoje você não pregava, a partir de hoje passe a ler mais a Bíblia para pregar mais. Se hoje você não orava, passe a aprender. E hoje você passa a ter uma vida de oração mais constante na vida do Senhor. Paulo disse: não vos conformeis com este mundo. Não se conforme, irmã, não se conformem, meus irmãos. Essa vida que você tem levado, essa rotina, essa mesmice, a partir de hoje, vença ela, vença ela, vença ela. Lance a capa, lance a capa, lance a capa, lance a capa e coloque em pé como uma nova criatura diante de Deus. Eu vivia mendigando, mas não era esta situação que eu queria para mim. Eu vivia na miserabilidade, mas não era esta a situação que eu queria para mim. Aí, na versão original, quando ele estava sentado, a Bíblia fala que ele deu um salto e foi ter com Jesus. Ele chegou diante da presença do Senhor e Jesus disse: filho, o que queres que eu te faça? Essa pergunta tem duplo sentido. Primeiro, Jesus queria que ele definisse a sua necessidade. Segundo, Jesus queria que ele falasse para todos que estavam à sua volta que ele não viveria mais uma vida miserável. É isso que o Senhor quer de nós. Ele está perguntando para nós, irmãs: o que queres que eu te faça? Sabe o que o Senhor quer ouvir da sua boca? Que você defina para Deus o que realmente você quer. Senhor, eu quero uma casa com 3 quartos, 2 suítes. Eu quero uma casa com área em forma de L, forro PVC, toda amaciada. Eu quero grafiado na frente. Eu quero aqueles portão que tem aqueles motores para abrir sozinho. Senhor, eu quero o meu esposo transformado, sem aquela barba horrível na cara dele. Senhor, eu quero que o Senhor livre ele daquele bar que aquele miserável fica. Eu quero que o Senhor transforme o meu esposo num pregador da sua palavra. Senhor, eu quero que o Senhor transforme ele num homem de caráter, num homem, Senhor, moldado segundo os parâmetros divinos. Deus, quando o Senhor perguntou ao cego: o que queres que eu te faça? O cego, irmãos, logo respondeu a sua necessidade. Ele poderia muito bem dizer assim: pastor Evans, olha, eu quero uma capa nova, eu quero uma estrada diferente, eu quero um palácio, eu quero uma carroça nova, um camelo novo. Não, ele falou a sua necessidade.
eu quero tornar a ver. Termino dizendo: aí o Senhor disse para o cego: vai, a tua fé te salvou. Pastor Elias, às vezes eu fico vivenciando, irmã José, se fosse eu que estivesse diante de Jesus e ele me perguntasse: Jonas, o que quer que eu te faça? Eu poderia dizer: Senhor, quero uma casa nova. O Senhor poderia dizer: vai, tua fé te salvou. Parece uma ironia, parece uma brincadeira. Jesus sabia da necessidade dele, e por que disse: vai, a tua fé te salvou, vírgula, e logo viu. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Primeiro, a prioridade na igreja para Jesus é salvação. Depois, milagres. Milagre, cantor Eloí, não salva ninguém. Milagre não estrutura ninguém. Porque se milagre salvasse, mais de 2 milhões de hebreus que saíram da terra de Gósen no Egito não morreriam no meio do deserto. E foi a nação que mais viu milagres em todas as suas vidas. Primeiro então salvação, depois milagre. Hoje vai haver milagre. E se Deus permitir, vai haver salvação. E se você crê, se coloque de pé. Irmãos, irmãs, se a palavra falou com vocês, eu quero orar pelas vossas vidas. Por gentileza, venham aqui à frente. Enquanto as irmãs, pode ficar de pé, pode ficar de pé. Enquanto as irmãs estão vindo, eu quero perguntar se em nosso meio tem alguém que quer aceitar ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tem alguém? Tem alguém em nosso meio que precisa reconciliar com Deus? Tem alguém em nosso meio? Venha, venha, o Senhor está lhe esperando, é hoje. Aproveite a oportunidade, é hoje que o Senhor quer Deus, que o Senhor Deus quer ter um encontro pessoal com você. Irmãs, eu estou sentindo muito poucas irmãs aqui na frente. O Senhor quer que você venha. Hoje é o dia do seu milagre. Venha para frente em nome de Jesus. Temos alguém que quer aceitar a Cristo? Venha, levante assim a sua mão. Quem quer aceitar ao Senhor? Levante assim a sua mão. Quem quer reconciliar com Deus? Levante-se, levante-se. É hoje, hoje é o momento. Hoje é o momento. Aleluia, aleluia. Pode vir mais para cá, irmãs, ó, mais para cá um pouquinho, que tem espaço ainda. Isso, venham, venham. Enquanto o cantor Eloí vai louvar o nome do Senhor, nós vamos orar pela sua vida. Feche os seus olhos agora. As irmãs que ficaram aí, estenda a mão para cá e vamos orar por essas santas de Deus. Urabacandarabassura, levante-se a sua mão lá atrás, estenda as mãos para cá, e as que estão aqui na frente, feche os seus olhos, pode chorar, porque o milagre vai acontecer. Já comece agora a receber o teu milagre.
Já começa agora a receber o teu milagre. Olha a letra desse hino, Deus vai falar com você. Você que há muito tempo está no vale da provação, não desista, meu irmão. É hoje o milagre. Pra tu tem uma saída. É hoje o milagre. Você vai escalar montanhas e glorificar. Quando chegar ao topo, então vais entoar. O vento da oportunidade sopra sobre a tua vida e vai te conduzir ao porto seguro. Até que o Senhor aos pés do Senhor. E a vitória é grande. 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 Passarei, se passares pelo fogo, lá estarei. Não temas, porque estou contigo. Depois do vale, você vai sair cantando, você vai sair louvando. Isso. Adore, 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 adore. Deus, manda a tua unção agora. Manda a tua unção agora. Manda a tua unção agora. Recebe. Aleluia. Adore, 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 adore. Em nome de Jesus, vai recebendo a vitória. Em nome de Jesus, vai recebendo o renovo. Em nome de Jesus Cristo, vai sendo agora cheia do Espírito Santo de Deus. Senhor, manifeste a tua graça, a tua unção, Deus, sobre as tuas filhas desta noite. Ó Deus, tu conheces a necessidade deste povo. Tu sabes, meu Deus, o quanto, Deus, elas precisam desta oportunidade, não estão perdendo ela nesta noite. Senhor, estão abraçando porque tu deste, ó Pai. Você vai sair Oh, em nome de Jesus, vai recebendo aí a vitória agora. Ó Deus, vai derramando azeite. Aquela que há muito tempo já não fala mais em mistério, já não tem mais profecia, já não contempla mais a tua glória. Ó Deus, encha nesta noite. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, vai Jesus renovando aí. Levante a mão aos céus, irmãos. Aleluia, receba nesta noite. Não é o início que é bom, mas é o final que é ótimo para a sua caminhada. Mas é o Messias prometido na palavra do Senhor. Eu creio nele, eu creio nele, eu creio nele, eu creio nele.